O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Olá, como vocês estão? Boa tarde para todas. Meu nome é Regiane Dias e, para mim, é uma alegria enorme estar aqui por dois motivos. Primeiro, que eu sou a editora da Paula Pimenta. Eu nem deveria tê-la trazido aqui, devia ter amarrado ela na mesa, porque ela está terminando de conferir o próximo livro, que é o Minha Vida Fora de Série 5, que vocês sabem que ela vai lançar esse mês. Então, ela veio na estrada hoje, de carona, e veio conferindo, corrigindo. Então, ou seja, ela está numa missão muito intensa, que é, de fato, terminar esse livro esse mês. O outro motivo que me faz ficar mais contente ainda é que eu sou itabirana, eu nasci em Itabira, eu vivi aqui até o ensino médio, ou seja, eu estudei aqui até o ensino médio, eu fui aluna do 1º de junho, não sei se vocês se lembram da escola que tinha no Bela Vista, eu fui aluna do Colégio Nossa Senhora das Dores. Então, para mim, é muito importante hoje estar aqui com a Paula Pimenta, que é a autora mais importante, mais vendedora do grupo, mais vendedora do selo Gutenberg, principalmente, e foi a Paula que permitiu que o grupo crescesse, que a gente saísse de Minas Gerais, que a gente tivesse uma repercussão nacional. A Paula chegou a vender, em alguns anos, 200, 300 mil exemplares por ano, ainda é uma autora que vende mais de 100 mil exemplares por ano, com o novo livro, afinal de contas, tem 5 anos? 5 anos que ela lançou Minha Vida Fora de Série 4, provavelmente ela já vai ser uma das autoras mais vendidas a partir de dezembro até o ano que vem. Aliás, o livro dela, ao ser cadastrado nas lojas, principalmente na Amazon, ficou em número 1 durante alguns dias. Número 1 geral, é um acontecimento. Então, a ideia aqui hoje, gente, é um bate-papo. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, a gente vai deixar vocês perguntarem. Eu queria fazer só 2 perguntas para a Paula, para que ela se sente e converse com vocês. Tá? Bom, primeiro o seguinte, você quer se apresentar? Você quer falar um pouco? Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui em Itabira de novo. Eu já vim aqui, eu acho que foi 2 vezes, eu não me lembro bem, que já tem alguns anos. Mas sou sempre muito bem recebida, então, muito obrigada, por vocês terem vindo. É isso. Bom, quais as perguntas que eu quero fazer para a Paula? 2 que me dizem respeito, à minha própria história como leitora. Eu quero crer que a Paula se tornou uma escritora porque ela foi uma grande leitora. Então, eu queria que ela contasse para a gente como é que foi a experiência dela de leitura na infância e na adolescência. E queria também que ela contasse, porque é provável que ela já tenha me dito isso, mas nós já estamos juntas há 15 anos. Aliás, a gente vai lançar um produto especial muito em breve. Não vou contar, não, vou deixar para surpresa. Depois a gente conta para comemorar os 15 anos do Fazendo Meu Filme 1. Eu queria que a Paula contasse para a gente de onde veio essa ideia de criar esse universo literário em torno das 4 garotas, porque, na verdade, já existem 2 séries. Fazendo Meu Filme, que conta a história da Fanny e o seu grupo, ou seja, mais a Fanny é a personagem principal. A outra série, que é a Minha Vida Fora de Série, em torno da Priscila, quer dizer, a Fanny é aficionada por filmes, a Priscila por séries,
e tem também a Cecília, e tem a Juju. E, sim, eu espero que ela faça mais 2 séries com o universo de interesse dessas 2 garotas, que é a literatura e a música. Não é isso? Então, são as 2 questões que eu quero colocar para a Paula. E, depois disso, eu queria que fosse um bate-papo bem descontraído entre vocês e façam as perguntas que desejarem. Uma coisa muito importante, ela vai autografar depois, para todo mundo, mas um livro só para cada uma. Tá bom? Eu acho que é importante, porque ela precisa voltar hoje ainda para Belo Horizonte. Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês aqui, espero que aproveitem, e agradeço a Paula por ter vindo aqui na minha cidade. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. Bom, vou responder primeiro as perguntas da Rejane, aí depois vou abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Bom, eu comecei essa coisa da leitura, eu acho que desde que eu me entendo por gente, assim, eu sempre, com um livro na mão ou revistinha. Eu falo que eu comecei com as revistinhas da Mônica, foi assim que me despertou mesmo, né, quando criança, para leitura. Minha mãe lia muito para mim, para dormir desde sempre, mas a Mônica, assim, foi uma coisa que eu era apaixonada, mesmo antes de começar a ler. Então, minha mãe até conta que, às vezes, ela estava lendo para eu dormir, e ela mesma já com muito sono, e ela queria acabar com aquilo rápido, e ela pulava uns quadrinhos, assim. E aí eu falava, mamãe, você pulou 3 quadrinhos, porque eu já sabia a história de cor. Então, assim, quando eu aprendi a ler, foi uma libertação para mim e para ela, que aí eu não parei mais, e ela não teve que ler mais para mim. Eu mesma saí lendo tudo. Na escola, eles davam... indicavam um livro, eu já queria todos da coleção, pedia para o meu pai todos da coleção, e ele me dava. Meu pai, assim, podia até negar brinquedo, mas livro, né? Eu pedia um livro, ele já me dava todos que eu queria. Então, foi assim, eu fui crescendo muito, muito leitora, lendo muito mesmo, aquela que sempre pegava mais livros na biblioteca. E eu acho que quem lê muito, geralmente escreve bem. Que eu comecei a receber aqueles prêmios no colégio, da melhor redação, e também assim, da aluna que mais gostava de ler, aquelas coisas todas. E aí foi natural, né, que eu escolhesse uma profissão relacionada com a escrita. Eu fui fazer jornalismo na faculdade, e foi lá que eu vi que eu não queria ser jornalista, que eu queria era ser escritora. Porque tudo que eu escrevia, os professores falavam, isso é uma crônica, isso é literatura, cadê o formato jornalístico? Não pode ser tão opinativo assim. Você está romanceando. E aí que eu vi que era aquilo que eu realmente queria. Né? Eu fui para Londres fazer um curso de escrita criativa, e foi lá que eu escrevi a maior parte do Fazendo Meu Filme 1. Eu morei 1 ano em Londres, em 2005. E quando eu mandava os capítulos para minha mãe, para minha prima e para minha amiga, e elas ficavam, manda mais, manda mais. E quando eu acabei o livro, elas, você tem que publicar, mais gente tem que ler esse livro. Nessa época, eu já tinha um livro de poemas publicado, com poeminhas que eu vinha escrevendo desde a adolescência, que meu pai bancou a primeira publicação dele, só porque ele queria um registro, né, dos meus poemas. E aí, depois, esse livro até foi publicado pela editora também, porque, né, os leitores descobriram que eu tinha esse livro, e aí ele foi, né, saiu uma nova edição dele. Eu acho que é o meu livro mais bonito até. Quem não conhece Confissão, ele é todo ilustradinho, assim, ele é bem fofo mesmo. E eu já era colunista de um site de crônicas também. E aí, na época terminei fazendo meu filme, né, eu demorei muito para conseguir escrever um romance, mas eu aprendi o caminho. E aí eu comecei a procurar editoras. E eu passei por 2 editoras antes de chegar na minha. A primeira me falou que eu iria publicar sim, se eu pagasse para publicar, era muito caro. Na época eram uns 15 mil, hoje em dia, sei lá, seriam uns 40, eu imagino, né? Que isso foi muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás. E a outra foi e me falou que ninguém ia ter interesse no meu livro. Porque o tema dele, eu contei mais ou menos do que se tratava, a história de Fazendo Meu Filme, falei que era a história da Fanny, uma adolescente de 16 anos, que ama cinema e que vê a vida dela mudar quando surge a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural. Ela faz a prova, passa, tudo certo para ela ir, mas no processo de ida ela se apaixona. E aí aqui começa o dilema da história. Eu contei isso para ele, e ele falou para mim assim, olha, ninguém vai gostar do seu livro, porque os adultos vão achar esse tema muito bobo. E adolescentes não leem livros grossos, seu livro é muito grosso. Fazendo Meu Filme 1 tem 300 e poucas páginas, e eu sabia que ele estava enganado, porque nessa época já tinha Harry Potter até o 5, que é bem mais grosso do que eu Fazendo Meu Filme 1. Então eu vi que ele não sabia o que ele estava falando,
E fui em busca de uma terceira editora, que acabou sendo a minha. Eu lembro exatamente, no dia que eu levei o livro, ainda imprimi, ainda nessa época a gente ainda não mandava o livro pela internet. A gente imprimia, levava, eu levei, fui lá na Rejane, levei, conversei com ela. E ela foi e falou, olha, assim, a gente não era o que ela falou, não era um selo forte na editora, o juvenil. Ela falou, você tem que mandar para as editoras grandes, para a Record, para a Rocco, falou um tanto de nome de editora. Aí eu falei, nossa, mas se nem aqui em BH ninguém está querendo ler meu livro, vê se vão ler lá e tal. E aí acabou que ela ficou com o meu livro para ler, porque eu falei que ia ter que era uma série, que eu tinha vontade de fazer o intercâmbio da Fanny. Aí ela falou, então, pera, deixa aí, porque eu tenho dados que não sei quantos % dos jovens do Brasil têm vontade de morar fora. Então, de repente, a história de uma intercambista é interessante. E aí, em uma semana, ela me ligou, falando, olha, nós lemos seu livro e gostamos, queremos publicar. Aí eu nem acreditei. Só que eles demoraram 2 anos para publicar o livro ainda. E eu lembro quando eu fui, ela falou para mim assim, olha, esse semestre não dá, a grade da editora já está cheia. Semestre que vem a gente publica. Eu falei, então tá. E eu comecei a esperar. Ligava para eles, já nem me atendiam mais, aquela menina chata ligando. Aí foram publicar 2 anos depois. O livro saiu com uma tiragem pequena, de 1000 exemplares. E eu comecei a divulgar ele muito no boca a boca. Eu mesma pegava o livro, levava em escolas e falava, olha, dá uma chance para o meu livro, né? Pedia para a professora indicar para a sala, punha nas bibliotecas, fiz propaganda em blogs literários, mandava para blogs literários, fiz propaganda nas comunidades do Orkut, na época ainda era Orkut. E aí o livro começou a pegar no boca a boca. Uma menina ali indicava para outra, que indicava para mais 2, que indicava para a professora, que indicava para a sala inteira. E em menos de 1 ano, fazendo meu filme 1, né, vendeu aquela primeira edição inteira, que foi de 1000 exemplares. E tá ligado? Bom, eu queria só fazer uma parte, porque a Paula é uma autora de 100, 200, 1000 exemplares por ano de venda. Mas o primeiro volume, ele tem até uma capa diferente, ele tem rolos de filme. Rolos de filme. Eu me lembro que, quando ela quis fazer o segundo, eu fiquei muito em dúvida. Eu falei, gente, mas vamos avaliar com calma como está o livro. Aí a equipe disse, não, mas ela divulga tanto o seu livro, porque isso é muito importante. Não é que a gente não publica um autor que não tenha condição de divulgar seu próprio livro. Tem pessoas mais tímidas, tem pessoas que não têm redes sociais. Isso não é uma condição, mas faz uma diferença enorme. E eu lembro direitinho alguém dizendo assim, Rejane, ela já vendeu 600 exemplares. Quer dizer, para nós, naquela época, 600 exemplares era uma quantidade grande. E aí a gente aceitou, ou seja, recebemos bem a ideia de fazer o volume 2, só que fomos para as livrarias para tentar entender, naquele momento, como outras editoras que eram fortes no juvenil produziam os seus livros, faziam os seus livros graficamente. Aí relançamos o primeiro com outro formato, outro projeto gráfico, uma cara mais juvenil, e ainda colocamos um subtítulo, Fazendo Meu Filme 1, a estreia de Fanny, e Fazendo Meu Filme 2, Fanny na Terra da Rainha. Foi um sucesso. Daí para frente, a gente entendeu que o formato estava correto, a capa estava correta, estava tudo correto. E o livro deslanchou. Mas foram só 600... Foram 1000 exemplares os primeiros edições. E esse próximo livro agora, que a gente vai lançar até o final do ano, sem o livro já estar pronto, sem o livro estar impresso, ele já vendeu quase 11.000 exemplares, só nas últimas 2 semanas, para vocês terem uma ideia. Mas aí foi isso, né? A primeira tiragem foi essa aí, que saiu no boca a boca. E, na verdade, né, ela falou isso, ela falou que tinha um livro 2 e tal, e eu lembro que eles me ligaram e falaram, você falou que tinha um livro 2, cadê? Já estamos querendo publicar e tal. Eu ainda nem tinha escrito esse livro 2. Né? Mas eu escrevi ele rapidinho, em 3 meses, que eu já tinha a ideia toda na cabeça, e não tinha filho, era muito descansada. Escrevi muito rápido o livro. E aí foi isso. Saiu o livro realmente, né? A segunda edição ele já saiu com 3.000 exemplares, eu lembro disso, esgotou em 3 meses. E o livro 3 saiu com 5.000, esgotou em 1 mês. E aí o 4, a partir do 4 foi isso. Na pré-venda, a primeira tiragem já estava esgotada. Né? Então, assim, eu estou contando isso porque hoje em dia parece mágica. Né? Quem vê isso que a Rejane falou, o livro já está saindo, já vendeu 11.000.
né? Mas não foi um processo, né? Foi acontecendo mesmo. E aquilo que ela falou, eu não fiquei de braços cruzados. Eu vejo muito autor fazendo isso. Publicou e fica lá na casa dele esperando os leitores bater na porta. Não, né? Como eu falei, eu fiz muita divulgação até hoje. Eu vou em escolas, né? Converso com os leitores, fico antenada com o que estão gostando, com o que estão querendo. E eu acho isso muito importante, né? É uma dica que eu dou para quem quer ser escritor, né? Você tem que divulgar, não é outra pessoa que tem que divulgar para você, você mesma, você tem que ser seu fã número 1. E outra coisa, dessa vez para qualquer profissão que vocês queiram, né? Não se abater no primeiro não. Se eu tivesse acreditado naquele editor que falou que meu livro era muito grosso, que não ia agradar ninguém, eu não estava aqui hoje conversando com vocês, né? 15 anos depois, mais de 15 anos depois. Né, eu tinha ficado lá, seguido com a minha vida, né, e tal, mas eu não acreditei. Eu busquei um pouquinho mais, uma terceira editora, e já deu certo. Né, eu teria tentado mais, eu teria tentado, sei lá, uma quarta, uma quinta. A J.K. Rowling recebeu 7 nãos antes de publicar o Harry Potter, né, antes de conseguir uma editora que quisesse publicar o Harry Potter. Então, vocês imaginam, essas outras aí de trás, né, devem querer hoje em dia, muita gente deve ter sido despedida aí, quem negou o Harry Potter. Mas é isso, gente. Não desistam no primeiro não. Porque quando a gente não desiste, uma hora acaba acontecendo. Tá bom? E a outra coisa que você perguntou foi como que eu criei. Eu já tinha tentado fazer outros romances antes, com pura imaginação. Criava personagem e tentava. E acabava que chegava uma certa parte, eu me desinteressava pelo livro. Aí eu tive uma ideia, em outubro de 2004, eu lembro exatamente, né, a data, porque foi bem no início do horário de verão. E eu tive a ideia por isso. Eu criei a história da Fanny e da Natália. Que a Natália queria sair de todo jeito e a Fanny não queria. E acaba que ela convence a Fanny. E o pai da Natália vai e fala, 1h em casa. E acaba que elas vão, só que com o horário de verão, meia-noite ia para 1h e elas tinham que ir embora quando a festa estava começando ali, né? Então eu comecei com isso, apenas essa ideia. Depois que eu criei a paixão da Fanny por cinema, o intercâmbio, e aí entrou um outro fator. Eu fiz intercâmbio. Eu gostei do meu amigo na minha adolescência. Então, assim, eu comecei a colocar coisas minhas no livro. Eu falo, a história da Fanny não é a minha história, mas tem muita coisa minha ali. Então, assim, a gente gosta quando a gente lê e se identifica, né, com o personagem. Quando eu escrevo também, eu gosto de me identificar. Então, foi isso. A Fanny virou, tipo assim, aquela minha amiga íntima, que tinha tanto de mim ali. Então, era muito gostoso encontrar com ela. E foi aí que eu consegui escrever aquele livro até o final. E quando acabou, eu fiquei super triste. Eu falei, minha amiguinha foi embora. Foi aí que eu quis escrever. Eu comecei o livro escrevendo um livro único. Eu não sabia que ia ser uma série. Quando eu terminei fazendo meu filme 1, que eu falei, não, eu quero continuar, não quero despedir deles agora. Né? E foi aí que eu escrevi o 2, eu achava que ia ser até o 3, né? Mas aí eu vi no 3 que ainda tinha muita história para contar, e aí que veio o 4, que foi tão grosso que quase que saiu um 5. Mas é isso, gente. Respondi as perguntas? Os outros foram. O Minha Vida Fora de Série já foi fazendo meu filme 3. Eu também ainda não queria despedir, né? Eu ainda não quero despedir. Então, eu falei assim, eu também não queria. Eu já sabia como a história da Fanny ia terminar. Então, eu não queria assim estender só para não ter que desapegar. Então, eu falei, não, eu sempre gostei de série de TV. E na série de TV tem o spin-off, que é aquele personagem ali que ganha um destaque na série, que ganha uma série só para ele. Então, eu resolvi fazer isso com alguma das amigas da Fanny, para eu poder continuar naquele universo, mas com uma história totalmente nova. E foi aí que eu pensei na Priscila. Porque a Gabi e a Natália, quem já leu os 4 livros do Fazendo Meu Filme, sabe que a gente já sabe o final feliz que cada uma delas teve. E a Priscila não, ninguém sabia muito sobre ela. Ela era só aquela amiguinha fofoqueira da Fanny e que era namorada do melhor amigo do Léo. Então, eu vi que ela tinha muita história para contar. Voltei no tempo 3 anos para contar o comecinho do namoro deles. Né? Então, foi aí que surgiu, né, a história da Priscila. Como a Regiane contou, inclusive eu já anunciei isso desde 2012, quando eu lancei Fazendo Meu Filme 4, né, mas falta tempo mesmo. Eu tenho vontade de fazer um livro para a Cecília, que é aquela amiga do Léo que ele conhece no navio, que ama ler.
né? Então, aí vai ser um livro disso, uma menina que é leitora, que ama livros. E a Juju, a sobrinha da Fanny, também quero dar um livro para ela. Né? Mas, assim, vamos ver quando eu vou ter tempo para isso, porque eu realmente estou focada na minha vida fora de série. Eu acho que eu vou terminar a série antes de lançar esses livros, mas vamos ver o que vai desenrolar daí em diante. É isso. Quem quer perguntar agora? Agora eu vou abrir para as perguntas de vocês, que eu acho que vocês devem ter muitas dúvidas. Vamos lá. Quem quiser pode estender a mão. Aqui. Eu quero saber do livro Minha Fora de Série, se você falou que se identifica com a Fanny, mas se você se identifica com a Priscila. Eu brinco que eu era a Fanny e virei a Priscila, porque antes eu era super tímida, né? Ainda sou muito tímida, mas assim, quando eu era adolescente era impensável isso aqui, eu estar aqui falando com o público naturalmente. Né? Eu, assim, no dia que tinha que apresentar um trabalho na frente da sala, nossa, eu já dormia tensa no dia anterior, só faltava enfiar debaixo da mesa, era um pesadelo. Né? Então, assim, daquele tipo assim, para eu entrar numa loja, a vendedora perguntava para mim o que eu queria, eu nem entrava, sabe? Muito tímida mesmo. E eu aprendi a conviver com o público, né? A falar em público. Então, eu falo que eu virei muito Priscila, eu me identifico com ela também, especialmente na questão dos animais. Todo o amor dela e do Rodrigo pelos animais, né, é meu. Né, eu tenho 4 gatos, mas na casa da minha mãe, né, tem uma cachorrada, tem papagaio, tem coelho, né, tem um tanto de bicho mesmo, que eu amo muito. Então, esse amor dela é totalmente meu. E tem outros também. A coisa da música, que eu também sou apaixonada, do Léo e do Rodrigo, né, é minha também. Todos os seriados que tem nos livros, todos os filmes, todas as músicas são coisas que eu gosto mesmo, sabe? Eu nunca colocaria num livro meu, a não ser na voz das vilãs, talvez, algo que eu não gostasse. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou uma leitora e mãe de leitora. Ai, né? que bom. E antes de fazer a pergunta, gostaria de agradecer a Rejane por ter acreditado na Paula, porque senão a gente não estaria aqui hoje, né? Verdade. Paula, eu, como adulta, né, sou apaixonada com as suas obras. Então, como é que você se sente ao saber que adultos leem a sua obra, gostam da sua obra? E eu incentivo muito os pais, né, os outros adultos, a comprar a sua obra e para incentivar a leitura nos filhos. Então, eu acho muito importante a gente também ter esse conhecimento, né, da obra infanto-juvenil para a gente saber. E eu falo, gente, compra, seus filhos vão gostar, leiam, vocês vão gostar. É uma autora nossa, brasileira, mineira, então a gente tem que valorizar. Né? Obrigada. Ai, primeiro, muito obrigada por todo esse incentivo, adorei. Acontece muito. Às vezes, nas sessões de autógrafos, vem a mãe e a filha e fala, olha, nós duas somos suas leitoras. Né? Eu comecei a ler para ver o que é que ela estava lendo e acabei apaixonando e lendo também. E tem pai também que fala, ai, você tirou minha filha da internet, o que você fez? Né? Eu tive que ler para ver se tinha alguma coisa imprópria no livro. Né? Então, às vezes, começa assim, por curiosidade e acaba gostando e lendo também. Eu acho isso muito legal, porque uma coisa que eu descobri, com a Fanny, né, com o Fazendo Meu Filme, eu escrevi ele, como eu contei, muito baseado em coisas que eu vivi na minha adolescência. E eu achava, inicialmente, que as minhas amigas iam gostar, que o público seria a minha faixa etária, lembrando da nossa adolescência. Quando eu comecei a receber e-mails, mensagens dos leitores de hoje, né, eu fiquei muito impressionada, assim, porque eu falei, gente, né, eu descobri que a adolescência é a mesma, em qualquer geração. Pode mudar a moda, a trilha sonora, mas os sonhos, as descobertas, os sentimentos são os mesmos. Então, né, tem leitoras de 9 anos, né, e continua reciclando, né, sim, continuam lendo, as irmãs leem, né, pega na biblioteca, descobre aquele livro. E tem também leitoras que hoje em dia já são mães, né? Então, assim, isso é muito bom e continua acompanhando. Inclusive, assim, minha mãe é uma das primeiras que lê meus livros todos, ela ama. E as amigas dela, ela faz propaganda para as amigas, e elas leem e falam, nossa, voltei à adolescência. Minha mãe tem 75 anos. Então, assim, é para qualquer idade mesmo, né? Porque esses sentimentos, né, que eu tento passar nos meus livros, de amor, de amizade, família e tal, né, é para qualquer idade.
Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Larissa e, assim, os seus livros foram um passo muito importante para eu entrar, assim, nesse mundo da literatura. Eu sou apaixonada, então, assim, queria te agradecer primeiro por isso, né? E queria saber se você tem previsão se o Minha Vida Fora de Série 5 vai ser o último, porque é a minha preferida. Eu me identifico muito com a Priscila. Não, eu já anunciei isso já até, né, já tem bastante tempo. Não vai ser o último, não. Tá? Eu acho que o 6 vai ser o último. Bem provável. Eu estou um pouco preocupada, porque o 5 já deu quase 600 páginas. Então, eu estou imaginando 6. Né? Então, por isso que eu estou falando que eu acho que vai ser o último. Se a gente não tiver que cortar, né, ele vai ser o último. Né? Mas, assim, meu plano é acabar a série no 6º livro. Esse agora é muito um livro paralelo ao livro 4. Né? No 4 foi o que aconteceu com o Rodrigo, depois ali que cada um seguiu por um caminho. Então, a gente acompanhou o Rodrigo. Agora, a gente vai acompanhar a Priscila. O que ela fez durante esse tempo do Minha Vida Fora de Série 4. Entendeu? Aí eu vou precisar de um 6º para a gente ver, né, se eles vão se reencontrar ou não, o que vai acontecer. Paula, eu também me identifico muito com a Larissa, né? Fazendo meu filme foi o que acarretou minha vida na leitura. E eu queria saber se você pretende fazer algum tipo de novela, né? Por exemplo, igual você falou, um spin-off. Por exemplo, um livro curtinho contando os perrengues do casamento da Fanny, entendeu? Um negócio desse nível. Ou então dar um foco, talvez, para Gabi, que é uma personagem que, assim, nossa, eu amo a Gabi. Eu, até hoje, não conheci uma leitora de Fazendo Meu Filme que falasse assim, nossa, eu não gosto da Gabi. Não tem ninguém que não gosta da Gabi. Então, se você poderia desenvolver, talvez, novelas, né, uns livros mais curtinhos, contando algumas nuances, assim, aqueles casos, né? Uhum. A gente tem feito isso, essas historinhas curtas, nos quadrinhos. Né? Até assim, já tem muito tempo que não lança, mas por quê? O lado B, tá aqui, né? Era para ser um quadrinho. Eu queria contar o primeiro beijo do Léo e da Fanny na versão do Léo, ia ser em quadrinhos. Só que, geralmente, eu escrevo uns capítulos para os quadrinhos. São, geralmente, 2 ou 3 capítulos extras que eu escrevo e a gente transforma aquilo ali num roteiro de quadrinho. E eu comecei a escrever isso, e a hora que eu vi, eu já estava com 10 capítulos. Eu falei, não vai dar um quadrinho desse tamanho. Aí eu falei, nossa, que vontade de contar esse livro inteiro. Não só a parte do beijo, mas desde lá de trás. Aí eu falei para a Rejane, mais uma vez, ela falou, por favor, faça esse livro. Todo mundo quer saber a versão do Léo da história. O pessoal da editora são meus fãs também, assim, eles leem. Então, eu fui e voltei e fiz o lado B. Então, assim, e aí, desde então, começou um monte de coisa, né? Por isso demorou 5 anos para Minha Vida Fora de Série e tal. Então, assim, eu tenho planos de fazer essas historinhas curtas em forma de quadrinhos, sabe? Pelo menos a princípio. Né? Eu não tenho vontade de fazer assim, um livro específico, uma série para a Gabi e para a Natália, como eu já disse, todo mundo já sabe. Mas, de repente, né, um quadrinho especial da Gabi, de alguma coisa que aconteceu com ela, né, isso pode entrar nos planos, sim. Tá bom? E, realmente, todo mundo quer ter uma Gabi. Né? Os melhores conselhos. Oi, tudo bem? Meu nome é Laura. E, assim, eu acho que todo mundo que leu Fazendo Meu Filme meio que se apaixonou pelo Léo. Eu queria saber se você também se inspirou em alguém para criar o personagem dele ou foi uma coisa mais inventada. Porque a Fanny, você falou que se inspirou em algumas vivências suas. E o Léo, eu queria saber. Eu tinha um melhor amigo quando eu era adolescente e ele gravava CDs para me dar. CDs não, era fita cassete, gente. Sou velha. Fita cassete para me dar de presente. E na época que eu fiz intercâmbio, eu meio que balancei um pouco assim por ele. Mas eu falo que a Fanny não sou eu, o Léo não é ele, sabe? Eu criei assim, eu inspirei em algumas coisinhas, sabe, para criar esses personagens, né? E muita imaginação. Mas então assim, a ideia inicial foi essa, tipo assim, a menina faz intercâmbio, passou um melhor amigo que grava músicas, né? Mas assim, não é esse cara, entendeu? Não é esse garoto de jeito nenhum, Léo. O Léo é realmente assim, né? Eu fiz ele para a Fanny. Né? Mesmo, o Rodrigo não foi inspirado em ninguém. O Rodrigo realmente... Eu falei, nossa, o Rodrigo eu falo que era o menino dos meus sonhos na adolescência, assim, sabe? Baterista, poeta, escreve poesias. Poeta escreve poesias, né? Todo romântico.
Então, assim, né, eu acho que é meu sonho de todo mundo, né? Aqui. É que no passado eu já fiquei com vontade de escrever um livro uma vez, só que eu me senti muito receoso sobre isso. Eu queria saber como você se sentiu, tipo, qual foi a reação, a sensação depois que você publicou seu primeiro livro? Ai, foi muito, muito, muito emocionante. Como eu falei, o primeiro livro que eu publiquei foi Confissão, de poemas. Mas não foi tão emocionante quanto fazendo meu filme. Primeiro porque, é aquilo que eu falei, não foi um livro que eu escrevi e falei assim, nossa, eu vou publicar esse livro e tal, não. Eu já tinha esses poemas, né, e a gente resolveu fazer para ter o registro. E eu não tinha, assim, sonho, assim, ai, nossa, vou ser uma escritora, eu vou gostar. Eu queria aquele registro para minha família e para meus amigos terem os meus poemas. O Fazendo Meu Filme é o que eu contei. Eu demorei quase um ano para escrever ele. Eu passei por 3 editoras, né, até que eu consegui ele. Depois ainda demorou 2 anos para ser publicado. Então, quando ele saiu, foi tão emocionante que no dia seguinte do lançamento eu fiquei triste, eu fiquei arrasada. Porque eu falei, nossa, esperei tanto e acabou. Eu achava que ia ficar ali, entendeu? Que era isso, tinha publicado e pronto. Que quem ia gostar iam ser realmente as minhas amigas e que iam comprar para me agradar, mas que não iam nem ler. A minha mãe virou para mim e falou assim, calma, lembra das palavras da Fanny, o filme está apenas começando. Eu não sabia o tanto que ela estava certa, né? E aí que tudo começou. Então, foi cada vez ficando mais e mais emocionante. No lançamento do livro 2, já não eram só minhas amigas que estavam ali, minha família. Eu já tinha leitores adolescentes. No 3, a livraria fechou e a fila continuou lá, mais 2 horas para o lado de fora, de tanta gente que tinha. No 4, eu falo que foi a primeira vez que eu entrei e gritaram. Eu não sabia que gritavam para escritores, eu achava que gritavam, sei lá, para o One Direction. Então, assim... Foi um susto mesmo, né? Então, é sempre muito emocionante. Cada vez ainda é emocionante como se fosse a primeira. Paula? Precisa não, obrigada. Meu nome é Maria Eduarda e a gente tem um livro lá em casa que é Princesa Fora d'Água, ou Princesa das Águas. Eu quero saber de onde surgiu a inspiração para esse livro, porque ele é maravilhoso. Tá. Princesa das Águas é de uma série de princesas modernas, né? Foi um convite para fazer um livro com outras 3 autoras, que é o Livro das Princesas, que foi eu, a Maggie Cabot, a Patrícia Barbosa e a Lauren Kate. E cada uma de nós tinha que escolher uma das princesas para modernizar, para contar a história como se tivesse sido escrita nos dias de hoje. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei louca, porque eu sou louca por princesas Disney, né? Quem me conhece, quem me segue, sabe disso. E a Maggie Cabot é a minha autora preferida. Então, quando assim, fui convidada para estar num livro com a Maggie, eu só faltei, né, morrer. E aí eu tinha que escolher uma das princesas e eu tive muita dificuldade. Tanto que eu liguei várias vezes, falei, posso trocar? E troquei, acabei que eu fiquei com a primeira que eu tinha pensado mesmo, que era a Cinderela. E aí, logo que o livro foi publicado, as pessoas começaram a elogiar muito, era um conto, começaram a elogiar muito o meu conto e pedir a continuação. E aí a editora me perguntou, você quer fazer a continuação? E eu não queria, porque para mim a história da Cinderela é aquela ali, acaba no Felizes para Sempre. Apesar de ter Cinderela 2, 3, mas não é, todo mundo conhece, né, a história era que ela acaba ali. E ela falou, e as outras que você ficou tão na dúvida? Você não quer modernizar a história delas? Aí eu achei essa ideia legal. Aí eu fui e peguei o Cinderela Pop, que foi o primeiro, e acrescentei umas coisas que tinham ficado de fora, porque era um conto, né? Então ele virou um livrinho. E aí eu escrevi depois o Princesa Adormecida, que foi a história da Bela Adormecida, no Cinderela Pop, né? Que até já virou filme. A Cíntia não perde um sapatinho de cristal, ela perde um All-Star. O Princesa Adormecida, ela conhece o príncipe pelo WhatsApp, né, por mensagem. E o Princesa das Águas, que é da Ariel, né, a pequena sereia, eu fiquei pensando como que eu ia pôr uma sereia na vida real. Eu falei, ela vai ter que cantar e nadar. Aí eu pus uma nadadora que canta, né? E foi muito legal que, na época, estava tendo as Olimpíadas no Brasil. E ia ter. Então, eu tive isso, né? Ela ia participar das Olimpíadas. Então, foi assim, o livro é passado nas Olimpíadas, que teve no Brasil, uma nadadora mesmo, né? E ela canta por hobby e acaba que o livro se desenrola todo aí. Eu também amo Princesa das Águas e vai virar filme, já está em pré-produção. Paula, Você tá?
Para quem já leu Fazendo Meu Filme sabe que a Fanny ela é simplesmente apaixonada por rosas cor de chá. E como você falou que tem várias coisas suas nela, eu queria saber de onde vem essa paixão, o que significa para você as rosas cor de chá? Ah, são minhas rosas preferidas também. Apesar de rosas não serem minhas flores preferidas. Minhas flores preferidas são gérberas, como a Priscila. A cor de rosa chá, eu não sei, desde a adolescência, eu gostava, sei lá, uma coisa de 15 anos, de festa de 15 anos, eu via aquela cor de rosa, assim, né, que não era rosa e não era branca, eu achava lindo. Então, sempre gostei de rosas cor de chá. Então, o pessoal da família, todo mundo já sabia que se fosse me dar rosa, me dava rosa cor de chá. E eu coloquei essa característica na Fanny também. Mas, como eu falei, né, hoje em dia, minhas flores preferidas, por isso até que eu também coloquei na Priscila, são gérberas. Casei com um buquê de gérberas, para você ter ideia. Ei, Paulo. Estou aqui como tia de uma super fã e mãe de uma criança que vai entrar na adolescência em breve, mas que ainda não é leitora. Essa aqui, eu vim por ela. E aí, vendo esse assunto, me gerou uma curiosidade. A editora talvez vai saber me falar, não sei se... Né, eu também não li ainda, vou começar para apresentar. Mas, com relação ao público de meninos, como que é, o que tem no livro de meninos? Ou você tem vontade de fazer uma coisa com um personagem masculino? Ou como que é já hoje esse acesso? Ela me contou que o lado B é a visão de um menino da história. Então, eu tenho essa curiosidade, que eu tenho 2 meninos mais novos que amam ler também, nos gibis, estão nessa fase ainda. Mas como é que é o universo masculino para o seu público? Eu falo, os meninos eles têm um preconceito, na verdade. Menina não tem problema nenhum em ler o Harry Potter, o Percy Jackson, livros que são narrados por um menino. Mas os meninos têm, eles não querem ler um livro que é uma menina contando. Mas o livro ele é cheio de personagens masculinos. Né? O Minha Vida Fora de Série, por exemplo, ele não é a história da Priscila, ela é a história da Priscila e do Rodrigo. Tanto que o livro 4 é só do Rodrigo. O 2 e o 3, a narração é do Rodrigo e da Priscila, capítulos alternados. Né? O Fazendo Meu Filme 4 também tem o lado todinho do Léo, a visão dele. Esse daqui é só do Léo. Né? Então, assim, eu já tenho esses livros de meninos, mas eles realmente... Eles acham... Agora, é assim, não estou lendo por vontade própria, mas quando a escola manda ler, né, que muita escola adota, já teve professor que falou para mim, olha, os meninos gostaram mais do que as meninas. Quando é obrigado, eles leem, tipo assim, estou lendo porque a escola mandou. Aí não tem aquela vergonha. Mas é um preconceito deles, não tem disso. O livro é tanto para meninas quanto para meninos. Paula, eu queria fazer um comentário sobre isso, que esse é um desafio diário para a editora. Porque a sensação que eu tenho é que as meninas que se tornam leitoras muito jovens, continuam leitoras, podem até gostar de videogame, podem gostar de esporte, mas elas não abandonam a leitura. Os garotos, eles literalmente trocam os livros por, digamos assim, lazeres que eles entendem como do universo deles. O futebol, eu tenho exemplo em casa, o futebol, o videogame, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje algumas estatísticas, a gente não sabe se a fonte é totalmente crível, mas acho que dá para citar. De um modo geral, mais de 80% dos livros de ficção vendidos no Brasil, principalmente público adulto, são comprados por mulheres. Significa que os homens estão tão preocupados com as suas carreiras, eles são tão cobrados por serem homens bem-sucedidos, que eles acabam lendo livros que dizem respeito às suas carreiras. E a leitura é para você se tornar uma pessoa melhor, é para você... Quer dizer, a leitura é uma aventura maravilhosa, né? A ficção é uma aventura maravilhosa. Eu queria só relatar um caso que eu lembro sempre, porque em alguns eventos que eu fui em lançamento da Paula, alguns me assustavam muito, tá, gente? Porque assim, tinha que chamar quase que corpo de bombeiro. Então, não é que eu chegava cedo, às vezes eu demorava a chegar porque eu ficava assustada. Mas teve uma vez que uma mãe me esperou de 11 da manhã num shopping, quando foram distribuídas as senhas, até 8 da noite, juro. E ela queria me agradecer, porque as 3 filhas tinham se tornado leitoras por causa da Paula, mas uma delas se cortava. Tinha essa história da automutilação. E, quando ela leu o livro da Fanny, a personagem Fanny, que tinha problemas parecidos com o dela, ela parou de se cortar. Então, a literatura também é para você enxergar o outro, ver que o outro tem problemas iguais
ou piores que os seus, né? E ver que essas garotas, esses garotos, reagem de forma diferente. Então, assim, é difícil. Eu acho que isso também é o papel dos pais, das mães, que é tentar estimular a leitura, né, principalmente de garotos, desde cedo. Eu vou falar amanhã numa mesa, vou falar muito sobre isso, sobre um livro que a gente publicou, que é um livro que me assusta muito. É um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, que é como as crianças e jovens hoje estão expostos às telas. Há casos em que uma criança de 3, 4 anos fica 6 horas por dia, 5 horas. Não é só o celular, é o tablet, é a televisão. Aí, na hora de almoçar, os garotos estão, obviamente, na mesa com o celular, não tem nem aquilo mais assim da mãe, filhinho, filhinha, experimenta isso aqui, isso é uma delícia. Não tem estímulo mais na hora das refeições. As crianças estão ficando obesas, elas estão comendo mal, elas comem de forma cada vez mais restrita. Então, ou seja, a questão da troca da leitura pelas telas é muito mais grave do que você imagina, mas é muito mais grave. E acho que a gente tem um compromisso com essas novas gerações, com as crianças, adolescentes, para a gente estimular mais a leitura entre eles. Tem muita... só uma coisa a mais disso que ela falou. Não, a Fanny, assim, né, os problemas dela, porque do jeito que você falou, às vezes entenderam que a Fanny se corta. Não, a Fanny não se corta, tá? Muito pelo contrário. A vida dela é super... Eu falo que eu sou escritora de livros cor-de-rosa. Porque sempre são aqueles livros leves. Eu falo que eu escrevo para fazer sonhar. São aqueles livros que fazem as pessoas sonharem. Então, muita gente até me escreve falando isso também. Já teve uma que falou que se cortava, que tinha problema. Eu disse que, ao ler meus livros, ela viu, né, sentiu uma leveza maior, que tinha, né, que podia ser mais feliz. A reação, né, da Fanny era diferente da dela, né? E também gente falou que estava em depressão e tal, que ao ler os livros também, que os livros tiraram ela daquele mundo, né, escuro que ela estava vivendo e viu, né, uma coisa mais leve. Isso é muito bom de ouvir, né, saber que meus personagens, que eu escrevo assim tão despretensiosamente, né, não para ensinar nada, né, acabam ajudando alguém de alguma forma. Mas aí é isso, né? Essa questão dos meninos é isso, é por preconceito deles, né? E eu acho que, né, pode falar para os seus filhos para eles lerem, que eles vão gostar. Não, e tem mais uma coisa. Eu tenho um afilhado, eu dei para ele uma coleção de uma detetive garota e ele adorava. Aí um dia um garoto, coleguinha, começou a gozar porque a capa, fazer bullying com ele porque a capa era rosa. E o seu, fazendo meu filme 1, é rosa, né? Rosa, fazendo rosa, aqui, rosa. Então, até isso é louco. Quer dizer, o garoto não pode ler um livro que a capa é rosa. Você vê o nível de machismo e preconceito que ainda a gente tem, né, entre a gente. Gente, mais 3 perguntas, porque a gente tem mais umas surpresinhas aqui também. Ô, Paula, então, eu sou muito fã de Minha Vida Fora de Série, né? E eu queria saber da onde, tipo assim, se você assistiu todas as séries que você cita no livro. Bom, as do Minha Vida Fora de Série 1 e 2, sim, assisti todas elas, que são minhas preferidas, assim, sabe? Apaixonada. A partir do 3, algumas, sim, mas eu também peguei algumas, assim, um pouco mais diferentes das que eu vejo, mas todas eu vejo pelo menos a primeira temporada para ver se eu gosto. Né? Que o meu tempo começou a diminuir muito, então, assim, às vezes não consigo mais assistir todas elas. Mas são, assim, pelo menos a primeira temporada eu vi e gostei. No do Rodrigo tem algumas, né, mais de menino, assim mesmo, que eu quis colocar, mas mesmo assim assisti, né, a primeira temporada para ver. E agora eu procurando o 5 aqui. já tô visualizando ele. No 5, eu assisti todos, eu acho. Deixa eu lembrar. Todos até o final, que eu estou falando assim. Eu acho que eu assisti todas até o final do 5º. Quem mais? Boa tarde. Eu e minha amiga que eu não tô vendo. Somos escritoras iniciantes. Você tem alguma dica? Eu adoro essa pergunta. Sim. Eu acho que a primeira coisa é ler muito. Né? Como eu contei, quem lê muito geralmente escreve bem. Não existe isso. Um escritor que não gosta de ler.
sabe? Tem que ler muito e de tudo para você descobrir aquilo que você mais gosta. E aí vem a segunda dica: escrever sobre o que você gosta. Eu sempre gostei muito de romances, especialmente romances juvenis mesmo. Minha adolescência foi muito boa e muito marcante. Então, sempre adoro ler esses livros adolescentes, que eu meio que volto na adolescência. Então, eu quis escrever um livro assim, né? E foi muito gostoso. Você passa muito tempo com o seu livro, então você tem que gostar daquilo que você está escrevendo. Terceira coisa, escrever sobre o que você conhece, para você não se perder na sua história. Por que meus livros são passados, a maioria deles, em Belo Horizonte? Eu fui uma adolescente em Belo Horizonte, então eu sei o que é isso. O que é ser um adolescente em Belo Horizonte? O que um adolescente em Belo Horizonte faz, onde vive, até Globo Repórter, assim. Então, eu fui e fiz isso. O 4, por exemplo, que a Fanny vai estudar em Los Angeles, eu não conhecia Los Angeles. Falei para a Rejane falou, você vai ter que ir a Los Angeles. Me deu uma semana em Los Angeles para eu fazer pesquisa, né? Então, eu acho isso importante, você saber do que você está falando, para você não se perder, né, no que você está contando, e para ter inspiração mesmo. E a quarta coisa, eu acho que é ter paciência. Não é fácil publicar, né, especialmente no Brasil. Então, tenha paciência, mostre para as pessoas. Hoje em dia ainda é mais fácil do que na época que eu comecei, porque hoje em dia tem autopublicação na internet, né? Então, você pode publicar na internet e ir ganhando seu público. Muitas editoras hoje em dia olham isso, né? Já tem tanta visualização nesse livro, vamos ler, vamos dar uma chance, né? Então, eu acho que é isso, ter paciência e aquilo que eu falei lá no começo. Se a gente não desiste, uma hora acaba acontecendo. Tá bom? Última pergunta, vamos lá? Boa tarde. Eu queria falar que eu te conheci pelo Princesa Adormecida e que ainda é o livro que eu li mais rápido, porque eu li entre Itabira e Belo Horizonte para ir para a minha primeira Bienal do livro. Legal. Uma colega minha me apresentou e eu devorei o livro. Mas, como problema de todo escritor, eu acho que todo mundo passa pelo bloqueio criativo. Você tem alguma dica ou como que você se livra do bloqueio criativo? Acontece sim. Como que eu lido? Tem algumas coisas que me fazem, né, voltar à inspiração. Primeiro, ler o livro desde o começo. Eu lembro lá do comecinho, onde que eu estava, e às vezes engrena. Né? Mas também, quando não dá, eu deixo o livro lá por uns dias, vou ver aqueles filmes que eu mais amo, sabe, que me inspiram, que eu mais gosto, ou ler livros de outras autoras que também, né, eu gosto, que me fazem ficar inspirada também. E viajar. Viajar é uma coisa que me dá uma inspiração daquelas. Antes eu andava com um bloquinho anotando. Agora eu anoto, eu gravo, né, no celular mesmo, eu já vou falando, nossa, aqui dá uma super ideia de um livro assim, não sei o que, né? Uma cena, um capítulo, né? Então, assim, eu acho que são essas coisas: ler livros, ver filmes, viajar e ler o livro desde o começo. Tá bom? Gente. A última. Tá, a última, pode. Vamos lá. Oi. Paula. Meu nome é Isabela. Aí minha irmã, ela começou a ler seu livro, né? Aí eu fui perguntando para ela se o livro era legal, né? Aí ela falou que era. Aí depois eu comecei a pensar assim, por que eu não começo a ler, né? Aí você começou? Aí eu já vou começar a ler, mas eu já estou sentindo que logo, logo já vou ser uma grande fã. Obrigada. Olha, é assim mesmo, viu? Muitas leitoras me falam que leram os livros porque as irmãs liam e começaram a ler, pegaram o livro da irmã e não pararam mais de ler. Eu acho que você vai gostar. Gente, olha só. Bom, eu queria que a Paula lesse um trecho do próximo livro, do Minha Vida Fora de Série 5. Bom, e depois, eu trouxe aqui 3 livros do Fazendo Meu Filme 1 e 3 exemplares do Minha Vida Fora de Série 1. A Paula vai fazer umas perguntas e quem responder primeiro vai ganhar o livro. E, claro, quem tiver pode trocar, dar de presente, etc. Tal. Tá bom? Vou ler para vocês o comecinho do primeiro capítulo, tá? Não é o primeiro capítulo todo, que é muito grande, mas vou ler uma parte dele. E ele começa com a famosa citação inicial, tá? Quando você acorda, há um breve momento em que você não tem memórias, uma bela página em branco, um feliz vazio.
mas que não dura muito, pois você se lembra exatamente de onde está e do que está tentando esquecer. The Carrie Diaries. Feliz aniversário, Priscila. E seja bem-vinda a New York. Eu ainda estava meio sonolenta por causa das 10 horas de voo. Em vez de aproveitar o tempo para dormir, havia passado a maior parte da viagem vendo seriados exibidos a bordo, já que tinha vários que eu não conhecia. E fui vencida pelo sono só às 5 da manhã, quando faltavam 2 horas para a aterrissagem. Por isso, demorei um tempo para entender que o cupcake com uma pequena vela no centro, nas mãos daquela garota sorridente, era para mim. Meu aniversário tinha sido apenas 2 dias antes, mas tanta coisa havia acontecido que mais pareciam 2 meses. Obrigada, falei colocando depressa as minhas malas no chão, para conseguir receber o doce que a menina continuava a estender em minha direção. Você é a Sabrina? Em vez de responder, ela só fez que sim, vigorosamente com a cabeça, e em seguida me deu o maior abraço, como se eu fosse uma grande amiga de quem ela estivesse morrendo de saudades. Estou tão feliz por você ter chegado. Tem 3 dias que eu estou aqui sozinha. O porteiro já estava até cansado de mim, só tinha ele para conversar. Sem perguntar se eu queria ajuda, ela pegou a mais pesada das minhas malas. Não precisa, falei tentando pegar de volta. Eu estava sem graça por ter trazido tanta coisa. O fato é que eu sabia que chegaria em pleno inverno. Então eu tive que empacotar todos os meus casacos mais pesados e volumosos, além das botas, blusas de lã. Priscila, quem me dera tivesse alguém para me ajudar no dia em que cheguei, ela falou, soltando a bagagem e colocando as mãos sobre os meus ombros. Tive que atravessar o aeroporto inteiro com 2 malas bem maiores do que as suas, além da bolsa de mão, que estava bem cheia. Imagina se vou deixar você passar pelo mesmo que eu. Pode comer seu cupcake à vontade. Sei bem que a comida do avião é terrível. Você deve estar morrendo de fome. Deixe o trabalho pesado comigo. E saiu arrastando também a minha outra mala. Só me restou aceitar e ir atrás dela, que andava bem rápido em direção à saída do aeroporto. Eu gostaria que o Rui tivesse me dito que a minha futura companheira de apartamento era tão decidida assim. Na verdade, ele tinha me contado pouca coisa, quase nada. Tudo que eu sabia era que ela tinha 21 anos, era de Maceió, ia estudar teatro na mesma escola que eu e também era agenciada por ele. E que ela me esperaria no aeroporto para ir comigo para o apartamento onde iríamos ficar. Olhei em volta, ainda sem acreditar que estava ali. Mesmo tendo mais de 6 meses para me acostumar com a ideia, era surreal para onde o destino havia me levado. Exatamente 1 ano antes, eu estava chegando de Los Angeles, onde havia passado férias por 1 mês. Naquela época, eu jurava que minha vida estava toda programada. Eu ia estudar veterinária em BH, onde provavelmente passaria o resto dos meus dias ao lado do Rodrigo. Como eu estava enganada. Sim, comecei a estudar veterinária, mas percebi que não era bem o que eu queria. Belo Horizonte foi substituída por São Paulo, e agora por Nova York. E o Rodrigo... o Rodrigo. Ainda agora, tanto tempo depois, meu coração doía ao me lembrar dele, de tudo que tinha acontecido, do que a nossa vida poderia ter sido. Agora não era mais a nossa vida. Ele tinha a dele e eu a minha. Gostaram? Em breve vocês vão poder ler tudo. Agora, gente, eu vou fazer perguntas valendo os livros. Aí vai ser o seguinte. Quem souber, são perguntas difíceis, só para aqueles realmente fãs mesmo. Então, quem souber, levanta a mão, não sai falando, porque se alguém ouvir, pode, né, levantar e falar. Então, levanta a mão, vocês me ajudem a ver quem que vai levantar primeiro. Tá? Se a pessoa errar, a gente dá a chance para outra, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa. Quem sabe quais os nomes dos pais da Priscila? Alguém sabe? Só tem poser, né? Ninguém? Gente. Tá, vou passar para outra pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Ninguém lembra? Então tá, vamos lá. Onde o Rodrigo conheceu a Juliette na 4ª temporada? Onde? Lá atrás. Acho que foi aquela de branco lá atrás, não? Foi ela? Fica aí que se ela não acertar, você fala. Foi no quarto dele de quando ele chegou no Canadá. No quê? Foi no quarto que ele ia ficar na casa... Na pousada. Na pousada de uma mulher que o amigo dele recomendou. Isso mesmo. Pode dar para ela o primeiro aí. Qual que ela quer. Então, vamos lá.
Próxima pergunta. Quem sabe o nome de todos os bichos da Priscila na primeira temporada? Todos. Ninguém sabe, gente. Pode ter um tempinho aí para vocês pensarem. Alguém lembra? Quer tentar? Quer tentar? Vai lá. Vou contando. Pavarotti. É o Pavarotti. A Luna. Quase. Biscoito. Chico. Tá faltando 2. Vou dar a dica, hein? A gata e o hamster. Snow. O hamster eu não vou lembrar. Isso. Alguém sopra para ela, gente. Faltou só um. Você sabe todos? Sabe falar todos? Então vamos ver se ela vai acertar. Pavarotti, Biscoito, Chico, Snow e Biju. E faltou a cachorra. A cachorra da capa, por sinal. Luna? Como? Quê? Fala, você falou, fala. Luna? Duna. Isso aí. Quase, faltou o Biju. Ela esqueceu o Biju, ela acertou. Isso aí. Próxima, hein? Onde que o Rodrigo estava quando ligou o bêbado para a Priscila? Isso, muito bem. Faltam 3? Tá. Qual curso que a Gabi fez na faculdade? Eu não vi, gente. Foi ou ela ou ela. Qual? Medicina. Isso aí. Faltam 2, hein? Vamos lá. Como é o nome da música que o Rodrigo tocou para a Priscila da primeira vez que ela foi na casa dele? Uptown Girl. Falta 1. Como é o nome da dona da agência de turismo que a Priscila faz a viagem para a Disney dela? Quase que ela falou ali. Quem lembra? Essa pergunta é muito boa. Ninguém lembra? Ali, ó. De vermelho. Dona Rejane? Tia Rejane, mas tá bom, valeu. E foi inspirada no nome, foi inspirado na Rejane. É isso, gente. Agora, obrigada. Vamos começar os autógrafos, tá? Gente, vai ser um por pessoa, só porque senão a fila não anda. Então, assim, né, para as pessoas de trás também, e porque eu tenho que voltar para BH hoje também. Só um minutinho, por favor. Permaneçam todos sentados. Nós vamos passar todas as informações. Então, vamos ter agora os autógrafos com a Paula Pimenta. Para quem não sabe, os autógrafos serão ali após a biblioteca, na entrada. Após a livraria, tem uma entrada, tem um deck, onde ela vai ter uma mesa e vai poder autografar os livros. Lembrando, é um livro por pessoa, ok? Fazer igual a criança. Quem entendeu, bate uma palma.
Assim que eu gosto. É um livro por pessoa. Vocês já podem se direcionar para lá. A Paula não vai receber os cumprimentos aqui, somente lá. Divirtam-se. O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira.